Naves gigantescas surgem nos céus. Em alguns anos, ainda com elas paradas ali sem se moverem, farão parte do cotidiano e da paisagem como se a lembrança de sua ausência fosse remota demais. Ainda anos depois, extraterrestres dentre nós serão tão comuns quanto ver seu próprio reflexo no espelho. Esse é o Projeto Inocente e hoje a gente vai conversar sobre um livro, O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Primeiro, já deixa o seu like, se inscreve no canal, daí passa lá no Insta, que é @inocente_, e acompanha as dicas que eu deixo por lá também. E agora, conversa comigo aqui sobre esse livro. Arthur C. Clarke é um gênio da literatura ficcional. Talvez você conheça outros títulos da sua obra, sim. Foi ele quem escreveu o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, sabe? Aquele livro que deu origem ao filme do Kubrick. Enfim, o livro é de ficção e fala sobre extraterrestre, ET. Não fecha a cara pra mim. Ficção realmente não atrai todo mundo e falar sobre ficção que envolve ET é ainda mais restrito, porque tem poucos adeptos. Mas quando eu peguei o livro para ler, eu realmente vou confessar uma coisa, que quando eu percebi o rumo da história, que é quando as naves descem do céu, eu realmente desanimei. Deixei o livro de lado por meses, sim. Mas quando eu decidi dar uma chance pro livro, em questão de páginas, ele se tornou meu predileto. Se você me perguntasse qual é o meu top 3 de livro, realmente ele estaria lá. E por que eu mudei de ideia assim? Antes eu havia deixado ele de lado, não porque eu não gosto do tema ou do gênero de ficção. Eu curto muito, na verdade, mas ficções tendem a chover no molhado, sabe? O ET invade a Terra, aí a gente começa os conflitos armados, ou um super-governo. Enfim, o livro foge dessa fórmula pronto, e foi por isso que eu fiquei apaixonado pela história. A invasão alienígena vai para além de criaturas de fora vindo para o planeta Terra para usurpar da humanidade. Claro que hoje no cinema e na recém-literatura a gente tem muitos bons exemplos sobre obras que fogem dessa fórmula. Mas antes de prosseguir eu vou te dar um aviso. Não vai ser possível falar sobre esse livro de uma maneira interessante e completa sem dar spoiler. Então eu vou começar com uma análise mais superficial e conforme o vídeo for avançando, eu vou também avisando conforme for tendo maior profundidade de spoiler, ok? Ok. E mesmo com os spoilers, garanto que a sua leitura não será em nada prejudicada porque o livro segue por um caminho e evolui de um modo muito surpreendente, sabe? Primeiro, ainda sem spoiler, o título da obra, O Fim da Infância. A infância que o título do livro faz referência pode ser entendido de dois modos, quanto às crianças mesmo e quanto ao nível de evolução da humanidade. O fim da infância, então, nesse segundo caso, poderia indicar o fim de uma imaturidade e o começo de uma evolução. Inclusive, o estado de infância é bem exposto no livro porque a humanidade ainda está no estágio infantil quase recém-nascido, né? Convenhamos, em que bater o pé e fazer birra é o modo como a gente consegue as coisas e como a diplomacia tem se dado entre os países. Possuímos armas capazes de dizimar milhões de pessoas, dizimar continentes inteiros, sem que o humano compreenda que, na verdade, a raça humana é uma só e que deve se enxergar como uma só. Infantil é a humanidade que insiste em usar da violência e não da diplomacia bem utilizada, bem desenvolvida. Infantil é a humanidade que compreende que o poder é a base das relações. Beleza, e é mesmo. O poder é a base das relações, mas a humanidade acha que quanto maior poder aplicado, melhor vai ser o resultado. Ao contrário do que nos ensina as criaturas que vêm do céu no livro. Eles falam que a fórmula ideal para a utilização do poder é em como usá-lo, em como direcioná-lo. Nada adianta você explodir uma bomba atômica e destruir tudo, um continente, todas as pessoas, se na verdade um poder bem aplicado poderia ter o mesmo resultado diplomático com menor destruição. A abordagem humana quanto ao poder sempre foi ineficiente, simplesmente porque a gente nunca teve o poder de verdade ou nunca teve o conhecimento necessário para tê-lo. O livro fala muito sobre relações humanas e relações diplomáticas, sobre os governos e as interações entre eles. E esse vídeo veio logo depois do vídeo sobre a série Utopia, porque a série também fala sobre uma questão de evolução humana e sobre como a gente avança sobre o planeta, destruindo tudo, dizimando tudo e sem pensar no futuro.
O livro também vai tratar sobre a evolução humana e sobre como podem existir contornos para a situação em que a gente está hoje, né? A questão é que, sendo um trabalho de ficção, a evolução humana contou com uma ajudinha aí, né? Já já eu falo sobre isso. As naves vêm, elas sobrevoam as cidades, ficam lá paradas. Algum tempo depois, então, eles fazem um contato pacífico. O secretário-geral das Nações Unidas é o único humano que sobe a nave principal e tem uma espécie de contato com os ETs. Uma espécie de contato, na verdade, porque os ETs eles não se deixam ser vistos, eles não se revelam, sabe? E eles se comunicam sem se mostrarem, sem mostrar o rosto, sem mostrarem o formato deles. Ó, eu vou falar uma coisa, não se apega a personagens humanos, não. Não porque eles vão ser mortos, mas porque do começo ao fim do livro, muitos anos vão se passar e os personagens principais humanos vão sendo trocados um pelos outros. Porque, ó, eu acho que a intenção do autor, além de certamente mostrar o passar dos anos, né, foi de transmitir o que o livro narra. Primeiro, você se identifica com o humano. Claro, no começo do livro, você vai estranhar as naves. Certamente você é humano, então vai se identificar com o humano. Daí troca o personagem principal e é mais familiar para você a nave do que o humano. Depois troca novamente o personagem e é ainda mais familiar para você a nave e os ETs do que qualquer humano. A linha do tempo do livro é assim mesmo, sabe? Você vai tendo essa evolução, digamos. A humanidade vai se acostumando com a nave, com os ETs. Inclusive, eu vou parar de chamá-los de ETs, tá, gente? A identificação deles é de Senhores Supremos. O livro tem 3 partes, que são a Terra e os Senhores Supremos, a Era de Ouro e a Última Geração. Os Senhores Supremos não se mostram, mas eles dão comandos aos governos. Como eles demonstram superioridade, tanto tecnológica como intelectual, os governos cedem ao que eles impõem. Mas a verdade não é nada absurdo, viu? Nada negativo à humanidade, muito pelo contrário. É algo assim, nada negativo mesmo. Mas apesar disso, começa a haver um duplo fenômeno. A humanidade acata a ordem dos senhores supremos, mas como os senhores supremos não se mostram, as pessoas começam a criar mil teorias sobre o porquê deles se esconderem. Por outro lado, como os governos nacionais começam a obedecer aos comandos dos senhores supremos, questões como soberania, cidadania, governos individuais deixam de ter necessidade lógica. Então começa a desaparecer essas noções, sabe? Os países continuam a existir sim, mas por mera questão de nome e localização, do tipo, eu tô no Brasil, mas as fronteiras rígidas já não fazem mais sentido e não tendo centenas de governos soberanos e não tendo fronteiras rígidas, as guerras já não se fazem mais necessárias, não tem nem mais sentido e a noção do conflito armado entre as nações fica para trás. Aqui vai o primeiro aviso de spoiler. O nível peso pena de spoiler, beleza? Ó, vamos lá? Pode? Eles prometem revelar a própria forma e o que são dentro de 20 anos. Enquanto isso, fornecem conhecimento e técnicas para os humanos. O perfil da humanidade começa a se modificar com o que eles fornecem. Então, vamos lá, ó. A ignorância, a doença, a pobreza e o medo somem. Não existem mais guerras, como eu disse, né? A produção fica a cargo das máquinas e a humanidade apenas trabalha no que quer. Como se fosse um artigo de luxo trabalhar, na verdade. O mundo fica unificado, não existem governos, não existem interesses nacionais, existem interesses humanos apenas. O crime se torna até desnecessário, porque todos têm acesso aos bens que precisam, os bens fundamentais, bens supérfluos, mas também se torna impossível porque existe uma rede de vigilância. A humanidade vai se tornando mais sensata, mais racional, então a vida começa a perder um pouco dessa velocidade, sabe? Essa loucura da modernidade e começa a ser mais pausada, menos corrida. O lazer vai se tornar fundamental, a educação vai se tornar mais longa, as religiões vão cair e apenas uma espécie de budismo, só uma espécie, consegue encontrar, sei lá, voz dentro da racionalidade desse novo perfil de humanidade. E já que os senhores supremos fornecem todas as técnicas e tecnologias, a ciência também começa a perder um pouco a força, porque não tem mais sentido pesquisar coisas, né? Já que os conflitos são raros ou até mesmo escassos,
A arte criativa, que é visto como uma maneira de escapar da realidade, da dor, também vai entrar em declínio. Isso é o quê? Maravilhoso, lindo, uhul! É utópico, e nenhuma utopia pode satisfazer todo mundo o tempo todo. Se você tem tudo o que algum dia imaginou, todo o bem material que precisa, todo o bem material que você quer, você acha que você vai ficar realmente sempre feliz? E os anseios pessoais? E os questionamentos? Schopenhauer, não sei se vocês conhecem, mas ele discorreu sobre isso também. A gente sempre vai estar infeliz ou insatisfeito quando a gente alcançar o que a gente quer. Então, os senhores supremos prometem também se revelar em 20 anos, né? Eles falam que a humanidade estaria mais preparada, com um perfil psicológico melhor, e eles se revelam. Sim, a forma deles é a seguinte, ó. Presta atenção. Pele avermelhada, um couro bem grosso, grandes chifres, asas bem grandes e uma cauda. O que isso parece? Aqueles demônios que a gente vê em pinturas antigas, né? Eles são demônios então, Márcio? Não. Eles são extraterrestres mesmo. A questão é que anos antes, na antiguidade, eles vieram para a Terra também. Mas o contato que eles tiveram com a humanidade daquela época não foi muito positivo, não foi uma boa recepção, eles não foram bem resolvidos e depois eu vou explicar o porquê. Daí eles foram retratados, né, nas pinturas que a gente vê dessa forma, como se eles fossem demônios. Mas enfim, dentre conversas que os senhores supremos têm entre si, eles começam a chamar a atenção para o que eles dão o nome de contato primário. Esse contato primário só pode ocorrer com uma criança. Daí o nome do livro também. E que o ser humano que tiver esse contato será o mais importante ser humano vivo. Mesmo com todas as facilidades fornecidas pelos senhores supremos, tivemos melhoras e muito tempo livre à nossa disposição e muito lazer, mas não havia tido indício de que a inteligência humana havia aumentado, muito embora fosse sim possível que ela se desenvolvesse e melhorasse, né, com essas condições que eles forneceram para a gente. Uma das crianças que aparece no livro é então o indivíduo zero, que tem o contato primário. Acaba ocorrendo isso. De diversos modos, os senhores supremos ajudam essa criança, inclusive salvando ela de um maremoto que acontece. Essa criança começa então a ter sonhos do universo, como de um sol azul, que nesse caso é um local real dentro do universo do livro, tá? Ela começa a ver em seus sonhos planetas e sóis, mas os senhores supremos apenas observam e não interferem nesse processo. Não interferem em nada nesse processo. A irmãzinha dessa criança, uma bebezinha, essa criança que eu tô falando é um garotinho, tá? Essa bebezinha também começa a apresentar poderes extraordinários, fazer coisas levitar, por exemplo. A progressão desses poderes do garoto e da nenê acontece em velocidades diferentes. Os senhores supremos falam que progride mais rápido com a nenê do que no garoto, porque a bebê tem menos coisa para desaprender. Embora essas duas crianças tivessem sido o começo da coisa toda, como se fosse uma epidemia, outras crianças começam essa metamorfose também. Isso sempre atingia crianças com menos de 10 anos, entendeu? O fim da infância agora? Porque vai ser o fim da infância mesmo. A humanidade não teria mais futuro, simplesmente porque essas crianças já não viviam mais despertas no mundo real terrestre. Elas parecem ter acesso a coisas maiores. E agora a gente vai para o último aviso de spoiler, beleza? Ó, vamos lá. Aqui a gente vai chegar mais fundo. Qual era o propósito então dos senhores supremos na Terra? Foram eles que transformaram essas crianças? Não, 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 não. Ó, o motivo pelo qual eles vieram até a Terra foi o de poupar a humanidade de sofrer uma chacina e de entrar em guerra com armas muito violentas, sabe? Porque se deixasse a gente ia se matar, né? A gente está se matando até hoje. Mas não só isso. Eles vieram para travar ciências, o estudo sobre os fenômenos paranormais. What the fuck? Sim, lembra que eu disse que a ciência morreu e as religiões também morreram? Não era porque as pessoas se tornaram mais evoluídas. Quer dizer, pode até ser, mas não foi isso, sabe? Ao contrário, os senhores supremos deram as tecnologias e as técnicas para que nossas pesquisas parassem. Porque nossos cientistas sempre se ocuparam de investigar fenômenos paranormais. E talvez pudessem descobrir certas coisas. Então, eles foram enviados, os senhores supremos, à Terra.
E eles dizem que isso não poderia acontecer porque os humanos acabariam deturpando o poder que eles acabariam por descobrir. O intelecto humano é inferior ao dos senhores supremos, mas tanto a humanidade como eles são pontos finais de evoluções distintas, que acabaram por se originar da mesma fonte, sabe? O mesmo ponto em comum. Mas os senhores supremos não tinham mais como evoluir, mas a humanidade tinha como dar um salto evolutivo. Você nunca parou para pensar no seguinte, ó, a gente evoluiu dos primatas. E qual que é o nosso próximo passo? Então, o que os senhores supremos fizeram foi facilitar isso, permitir que a gente atingisse um próximo passo. Do mesmo modo como os senhores supremos são superiores a nós, também há algo superior a eles, que acabou por enviá-los à Terra para fazer isso, para deixar esse terreno pronto, digamos. E essa seria a mente suprema. A mente suprema busca se expandir, conectar as mentes, crescer, estender seus poderes através de muitas raças, e a humana seria só mais uma. Mas ela não se apega à matéria, e é muito mais do que matéria, é muito mais do que isso. Ela está em toda parte, a evolução humana não é mais do corpo, é da mente, porque aquela era a última geração do Homo sapiens. Transcende o humano ou uma outra raça qualquer. Porque os adultos não são atingidos? Porque a matriz mental do adulto já está solidificada. As crianças serão uma só entidade e evoluem a tal ponto que se tornam uma coisa completamente distinta do que o homem é. A missão dos senhores supremos é proteger tal coisa, tal entidade, digamos assim, e permitir que ela cresça. Então todas as crianças são isoladas em um continente. Lá elas progridem em seus poderes, mas o corpo humano que possuem é só uma embalagem, sabe? Então elas acabam ficando nuas, sujas, com cabelos compridos. Primeiro, todos se movem da mesma forma, como se fosse uma dança eterna, chamada de longa dança. Seguem um padrão controlado, como se estivessem sendo treinados para essa mente suprema, sabe? As necessidades, tipo como beber água, comer, já não são, na verdade, necessidades, como se as crianças pudessem se alimentar de outras fontes de energia. Depois disso, param de se mover e ficam inertes. Até que todas as árvores, o mato e as criaturas vivas ao redor, no caso dos animais, naquele continente desaparecem no estalo. Eles haviam feito isso, as crianças haviam feito isso, porque a presença de outras mentes, mesmo as mais inferiores, como as de animais e de plantas, atrapalhavam eles, incomodavam. A projeção era de que o mundo material também fosse incomodá-los. E desse ponto em diante eu vou deixar com vocês. Leiam esse livro que é muito mais do que uma ficção com ET, beleza? E até a próxima!